Oiê! Ah, tudo bem? Oiê! Você sabe o tanto que eu tava curioso para chegar nessa casa? Uau! Olha aqui, vocês já sabem que eu vou perguntar tudo, né? Tem muita coisa artesanal, fora do padrão industrial, foi uma reforma longa, é uma casa dos anos 50. Baita espelho que reflete a porta e o quarto duplica. O parafuso tá aqui, tá vendo? É um grid de parafusos. E aí você faz a parede inteira dessa forma. E aí você vai desparafusando, né, ou não, para poder caber a nova obra que chega. Exato. Tem dois pisos. Ali tem um desenho e aqui tem outro. Né? Olha isso. A planta do lar, assim, é como se a gente vivesse numa casinha deck. E aqui eram janelas, não tinha essas mas portas. Mas não existia esse deck? Não existia esse deck. Pelo projeto. Nossa, mas isso ficou genial. Que projeto. E essa árvore ainda aqui te abraçando. Maravilhoso. Dá uma privacidade, dá um verde, né? Oiê, tudo bem? Olha só aonde que eu estou te trazendo hoje, numa casinha, aliás, uma casa deliciosa com jardim, área externa em plena São Paulo, e eu quero que você entre comigo e a gente fique sabendo de tudo. Aliás, eu quero também te convidar para você se inscrever no canal, aí você ativa o sininho para receber notificações e você pode também se tornar membro do canal para assistir vídeos exclusivos. Agora é o seguinte, você já viu o que eu estou fazendo, né? A gente entra, a gente vê a casa toda e depois, na hora que eu estiver saindo, só eu e você, a gente comenta o que a gente mais gostou, quais os aprendizados que a gente teve nessa visita, porque hoje a gente vai visitar a Cris e o Fernando e a gente vai se encantar com certeza. Vamos lá? Vou virar a câmera, hein? Olha que coisa mais linda que a gente já chega com esse painel aqui que eu quero perguntar tudo para eles. E você sabe que eu adoro casa cheia de plantas, mas na hora que você chega, já vê arte na entrada. E essa porta, que parece que a gente está chegando assim numa casa lá no interior do Brasil maravilhoso, com esse tijolinho à vista, é porque a gente sabe que estamos, né, em um lugar muito especial. Então eu vou agora bater aqui, chamar a Cris e o Fernando. Acho que é pinho de riga, olha. Cris, Fernando! Oiê! Ah, tudo bem? Oiê! Como é que é o nome dela? Dele? Billy, que coisa mais linda! Ela vem receber junto. Ai, que fofa, vem cá! Agora devidamente microfonados, mas gente, eu não quero entrar nessa casa maravilhosa antes de perguntar dessa entrada, esse painel, essa casa, como é que é essa história? Vocês construíram essa casa? Essa porta é de pinho de riga? Essa porta é uma porta que a gente garimpou. Ela veio pronta e o hall teve que ser criado para ela. Ela é bem mais alta do que o padrão da casa. Aqui é uma casa que foi feita pela Cris, com os arquitetos, mas que, assim, a casa teve que ser adaptada ao que ela queria, que era essa porta, então vai abrir esse vão, vamos lá, vamos... Ou seja, a gente nem entrou, já viu que vocês são dos nossos, né? Tem muita coisa artesanal, fora do padrão industrial, foi uma reforma longa, é uma casa dos anos 50, eu tô aqui há 12 anos, a gente se casou há 3, hoje faz 5 anos que a gente se conhece. Que legal! E aí, hoje mesmo. E a Billy tem quantos anos, meu amor? Billy tem 8. Ai, que delícia! Billy é uma querida, tá comigo há 8. Então quer dizer que vocês chegaram, que ela já era anos 50, com esse taco lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí, já tinha um painel? Não, a casa foi bem reformada, tudo que deu para manter eu mantive na época, mas muita coisa foi feita pelos arquitetos, né? E aqui a gente restaurou os pisos, todos os pisos que deu para restaurar, deixou algumas paredes em azulejo, no azulejo original, né? Raspou. Aqui por fora é todo azulejo original aqui na lateral, sabe? Onde? O tijolo. O tijolo. O tijolo, desculpa, eu tô falando de aqui era a casa azulejo, original que existia, você só descascou ela, a né? gente descascou. Uhum. Esse painel foi feito. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que tava chovendo, tá?
E olha o sol que recebeu a gente na casa desses dois, entendeu? Muito bom. Isso Luffy aqui. trouxe o sol. O painel é da Lurca, um painel que a gente... eu queria alguma coisa ou verde e azul, ou preto e azul, acabou sendo essa coisa meio Atos Vulcão, que a gente gosta também. Ficou lindo, é um convite já para entrar aí. Você sabe que você está entrando na casa de quem gosta de arte, já na entrada. Dá licença, gente. Olha os garimpos, olha. Obrigado, gente. Olha aqui. Muito garimpo. Nossa, você sabe o tanto que eu estava curioso para chegar nessa casa? Uau! Olha aqui, vocês já sabem que eu vou perguntar tudo, né? Porque agora o pessoal em casa deve estar assim, fazendo uma lista do que eles querem que eu pergunte. Primeiro eu quero perguntar sobre essa história de garimpos que eu estou vendo que vocês adoram. Sim, sim. A gente, acho que os dois, né? Nós dois temos essa coisa de buscar e deixar o objeto chegar, né? E não ficar também correndo atrás. Nossa, a gente precisa de um quadro. Não, vamos esperar um pouco, ver quando esse quadro, né? Quando a gente chegar e falar, puta, é esse o quadro. Então tem, mas também tem um outro lado, acho que mais a Cris, assim, que busca muito também os objetos. Eu ganho muita coisa. Nossa, você ganha muita coisa pela revista. Porque você fala do seu trabalho para todo mundo. Bom, eu sou da revista Projeto, né? Uma revista de arquitetura que acabou de completar 49 anos. Ano que vem temos um ano muito especial aí de 50 anos. E, enfim, sou um apaixonado por arquitetura desde sempre, trabalho nisso há 20 e muitos anos. E... enfim, aí está sempre em contato com todas essas exato. Então tem um lado que a gente tem muito contato. A Cris também sempre teve esse bom gosto e também trabalha com artes. Então, obviamente que a gente está muito interligado, né, nesse sentido. Mas eu ganho muita coisa também por conta da revista. E você também trabalha com arte, você tem uma galeria de arte. Sim, tem uma galeria que é a WG, fica aqui no centro de São Paulo. Amo, um projeto de 3 para 4 anos agora. E atravessa a nossa vida, né, Luffy? Porque o tempo todo pensando arte, arquitetura, conversando sobre isso. Contato com os artistas, com quem está criando, com os artistas, né? Fazendo muita exposição o tempo todo, então conhecendo muita gente nova, a gente ama. Ou seja, agora que você já sentiu aonde a gente está, você fique aí até o final desse vídeo, porque você vai ver tudo assim como eu vou perguntar tudo, porque aqui é muita inspiração, não é pouca não, tá? Então eu vou virar para vocês e vou aqui para a gente ver. E você, pessoal, me conta, de vontade de beijar. Esse é o nosso maior achado. É a nossa melhor obra de arte. Né? Essa ela é muito amável, muito querida. E ela veio de maus tratos, então a gente cuida dela com muito amor, com muito respeito, muito carinho por ela. A Billie Holiday, olha só, eu tava te gravando e vi isso aqui, é uma fruteira? É uma fruteira, acabei de tirar as frutinhas daqui para colocar ali na mesa pra gente, mas é uma fruteira, veio da Nova Zelândia essa. Olha isso, gente. Eu trouxe de lá na bagagem. Adoro gente que enfia coisa grande na gente, bagagem. Tem tanta coisa com bagagem que nem eu acredito. Hoje eu olho para as coisas e falo, como que isso coube na bagagem, né? Mas a gente fica super feliz de poder, né, trazer essas lembranças e tal. E por falar em lembranças, mesa de centro é sempre um lugar onde a gente consegue reunir bastante coisa de referências, né? Me conta aqui, porque eu já vi que vocês uniram várias coisas, desde o futon, mesinha, uma mesa mais baixa, não sei se aqui é um prato, tem... uma obra aqui... de... Gente, quem gosta dessa obra é ele ou ela? Ele ama. Eu sabia que passa lá no meio. Aqui no meio o tempo todo. Que gracinha. Me conta aqui da decoração desse centro de mesa. Muitas coisas que a gente foi cultivando pela vida, coisas do Fê comigo, a nossa união há 3 anos, a gente juntou muita coisa. Então, muitos livros são do Fê aqui. Esses ovos e essa cabeça são da Cacá Deleva, que é uma artista amiga nossa, que a gente tem muita convivência, muito carinho, muito amor. Do Ateliê Marroca. Ateliê É uma Marroca. ceramista incrível, assim, a gente muito fã. E por falar nisso, vocês também têm muitas coisas brasileiras, vocês trabalham muito, e a gente valoriza muito isso, né? Aliás, decoração, casa brasileira é o que eu mais amo mostrar
Pra todo Eu mundo. acho que, se bobear, a gente tem itens de design trazidos de lugares de fora, mas, por exemplo, obras de arte, as coisas, livros, é tudo Mobiliário, muito mobiliário, muito tudo do bem Brasil, brasileiro, assim. assim. A gente gosta, faz questão, sabe? Ah, eu acho maravilhoso. Aliás, eu nem falei daquela namoradeira lá na entrada. que Aquela é namoradeira linda. tá comigo foi uma das primeiras peças de garimpo que eu comprei. Tá comigo há mais de 20 anos. Muito bonito. E E daí foram vindo. esse cabideiro também, né? Que é Esse, muito bonito. É só de encostar ele na parede? Esse é só de encostar. Olha aqui as raquetes. Aqui a gente Amo, convive com a gente. Billy, os gatos. Mas isso é muito pernilongos. brasileiro. Ah, Tem duas aqui, uma no quarto. casa com quintal. Ai, Ele é que só de ótimo. encostar. Essa ideia é muito boa, né? Muito boa. Ele veio numa produção de quando eu fiz a casa, os arquitetos trouxeram. Eu falei, isso vai ficar. Não vai Com embora, não. certeza. Tchau, né? E aqui essa integração já existia? O que você abriu tudo? Como é que Então, foi? aqui a cozinha foi aberta, era fechada, foi aberta. O piso foi restaurado. Esse granilite foi feito novo, porque já havia um granilite, mas não dava para recuperar. Isso é legal, hein, gente? Uma dica boa. Você faz um novo do que era uma referência ao antigo, manter né? a originalidade, né? Daí os azulejos aqui da cozinha são de garimpo também. Eu queria os azulejos dos anos 60. Então Que já é fui bem da atrás época, disso. né? Da casa. Todos os armários foram feitos aqui na cozinha e essa outra prateleira que passa aqui no meio. Que, aliás, essa ideia é ótima, hein? E a porta do nosso quarto, elas foram feitas com a madeira do telhado. Mentira, você teve que refazer o telhado? A gente tirou o telhado e eu fiz uma laje. E aí toda essa madeira foi usada, foi mandada para um marceneiro especializado e a gente desenhou junto com os arquitetos o que queria e tal. Que legal, E ele que Cris. fez todo esse... Não, e uma coisa que eu tô achando genial, gente, é que, né, não sei se existe uma viga ali em cima, não, né? Não, foi pendurado aqui e aqui vocês colocaram o telão. Ou seja, Sim. você não tem a história da TV em Não. casa. É maravilhoso É tá assim, lá o projetor. Quando a gente passou a viver juntos, depois que a gente casou, e a gente juntou todas as coisas, o Fê trouxe essa ideia de adaptar aqui um telão pra gente abrir a sala, porque o sofá ficava aqui no meio Pra poder ficar e o olhando pra telão TV. ficava lá, né, na parede. Aí aconteceram muitas coisas. Foi quando foi próximo do período que eu abri a galeria, e a galeria, quando a gente abriu a galeria, a gente começou a usar essa casa como um ponto de encontro, porque era só um projeto itinerante. Então, esses furos na parede foram criados para adaptar os quadros durante esse período, e a gente nunca mais tirou. Daí entendi. a gente virou a sala. Entendi, tá cheio de furos ali para vocês fazerem. São parafusos. Essa é uma criação super legal deles, né, da galeria. De que esse grid de parafusos que você aperta ou solta, você tem uma movimentação constante. Se você quiser, você vai mudando, né, a posição dos quadros. E gente, que legal. isso está sendo usado lá também na galeria, né? É uma ideia dos meus sócios que são arquitetos. Isso. Gente, olha aqui, eu vou chegar perto para explicar direitinho para vocês. O parafuso tá aqui, tá vendo? É um grid de parafusos. E aí você faz a parede inteira dessa forma. E aí você vai desparafusando, né, ou não, para poder caber a nova obra que chega. Exato. Queremos trocar a parede. Pô, já tá tudo furado, não tem aquele negócio de tampa, tinta. Ela tá aqui já pronta para essa dinâmica da casa de uma galerista, né? Outras paredes precisam ser furadas, né? A gente só tem isso nessas duas, porque quando a gente fazia os eventos aqui, a gente convidava muitos arquitetos, do círculo do Fernando, do círculo dos meus sócios, que também são arquitetos e colecionadores e tal. Então a gente precisava mudar toda hora, a gente produzia a casa o tempo todo para fazer essas mostras. Então essa parede e essa parede ficaram com o grid, e aí foi quando a gente também resolveu girar, porque aí já não dava mais para colocar o telão para essa parede. Então o sofá saiu daqui do meio e foi para lá. Isso foi super legal. Cresceu muito a casa depois disso, né? Porque a sala não é enorme, e com o sofá no meio ela estava muito dividida, né? Então na verdade já nem existia parede aqui. Já não.
Você tá vendo como que a organização dos móveis, às vezes ela trava a casa, né? Totalmente. Então você totalmente. tinha, se quando tinha um sofá aqui no meio, existia uma parede invisível exato. ali que era o sofá. Nós E aí, tínhamos efetivamente 2 ambientes. É. Tanto é que mudou o nosso comportamento mesmo dentro da casa, né? Claro. Porque a gente tinha 2 ambientes. Ou a gente estava na mesa, ou a gente estava na sala. Hoje a gente tem integrado, né? Tá Eu tô na tudo. sala, ela tá na mesa, a gente tá conversando, não tem e aquele pra festas, anteparo, né, no meio. E para as festas, para receber pessoas, é muito melhor que você muito tenha todo melhor. esse vão livre, né? E o ficou telão é lindo. uma maravilha também, né? Quando você liga o projetor, ele desce, a gente assiste nossa TVzinha, nossos filmes, E pronto, depois quando não precisa, não precisa. recolhe e pronto. Maravilhoso. E por falar em carinho, gente, olha aqui o que está acontecendo em cima dessa mesa que eles prepararam para receber a gente. A gente, porque você também vai poder participar dessa mesa. Você sabe que no final eu sempre gravo um vídeo aqui tomando café e coloco lá no nosso clube de membros. Então, depois eu vou gravar e eu quero saber o papo que a gente vai bater, tá bom? Mas por enquanto vamos conhecer mais um pouquinho aqui dessa casa, que eu vou fazer isso na minha casa. Gente, vou furar ela inteira, porque aí você fica até estimulado a ficar trocando a arte. Sim, Ou de mudando lugar, de ou lugar. trazendo novos, não é? Sim, foi assim, começou no ateliê dos meus sócios, porque eles são artistas também, arquitetos. Aí a gente trouxe pra cá e agora a gente tem umas paredes móveis, você tem que ir lá na galeria um dia, você vai conhecer. Aliás, Lá fala de também novo o é nome da tudo. galeria para todo mundo seguir. Chama WG Galeria. Tá aí, gente. Na frente do Copan fica, Ai, bem pronto. legal. Do São lado da das Casa nossas. do Porco. Na Rua Araújo, É. perto da Casa do Porco, tá Do bem? Edifício Renata, tá bem Porque cool. vocês que estão aí, vocês já sabem que o centro de São Paulo é o lugar mais legal de São Paulo. É. A sem região dúvida. central inteira, né? Não só o centro. Sem Ô, dúvida. gente, olha aqui, me conta desse aparador. Vou falar, vou até me antecipar aqui a Cris, porque eu acho que a gente está falando dos sócios, mas é o André Weigand e a Mariana Weigand, que são os sócios da Cris na galeria, que são arquitetos, e o André tem o AM Studio, que é um estúdio de arquitetura, né? Ele também trabalha, ele divide a vida dele entre arte e arquitetura, e eles que fizeram o projeto da casa. Ah, que legal. Eles são nossos amigos há muito tempo, É são tudo meus amigos de conectado. muito tempo. Eu sou madrinha de um dos filhos dele, eles foram cerimonialistas do nosso casamento, então a gente tem muita proximidade, né? E eles foram os arquitetos daqui do projeto. Esse projeto é deles. Eles esse fizeram buffet esse é buffet? deles. Buffet desenhado, Ah, desenho deles, E que é tem- maravilhoso, né? Porque ele tem uma cara de antigo, mas é Uhum. uma inspiração de uma madeira muito Exato. linda, né? É Exato. um pau-ferro, que é a mesma madeira da mesa também, né? Eles que fizeram também? Não, foi inspiração. Não, da a mesa não. A mesa a gente comprou. Eles... Parabéns, meninos. Já quero ficar amigo deles. Hein? Ficou muito lindo mesmo. E um negócio legal sobre o projeto da casa também, né, que a Cris falou, uma casa dos anos 50, mas era uma casa que era um sobrado, né? E no fim das contas, a ideia deles, que eu acho muito genial do projeto, que é, bom, a gente vai enterrar as laterais, a gente vai subir um patamar para criar um jardim, e na verdade a planta hoje é de uma casa térrea, só que suspensa. Tipo um Lá platô, embaixo... né? A gente tá Peraí, no não platô. acredito. A É. casa começava lá embaixo Isso. e subia pra cá. Tinha... Aí vocês fizeram lá embaixo garagem e trouxeram a casa tinha toda pra cá? muitos quartos lá embaixo, além Uhum. de uma garagem que não era muito fácil de usar, Tá. que eram os carros atrás. Aí tinha quartos, tinha coisas lá embaixo. Daí a gente fez lá embaixo só uma área de serviço com depósito, 4 vagas de garagem, um jardinzinho, não sei o quê. E as laterais, como a rua aqui é uma subida, você tinha um olhar daqui de cima meio que para baixo, assim, parecia que a casa não acabava. Aí eles aterraram todas as laterais e a gente tem um jardim agora nesse piso. Que legal. Virou Depois uma vocês- planta térrea e lá embaixo tem isso, é garagem, serviço, lavanderia, mas a planta do lar, assim, é como se a gente vivesse numa casinha casa- térrea. E aqui eram janelas, não tinha essas Mas portas não nem o existia esse deck? Não existia esse foi deck. feito pelo projeto. Isso aqui eram Podemos ir lá? Vamos, as vem janelas
da casa. Entendi, do sobrado. porque como ele era o segundo andar, ele era... Ai, Janela, que janela, genial. janela. Você vai lá no fundo, depois você vai ver que lá no fundo também não tinha, era tudo janela, não tinha nenhuma porta, e a gente abriu tudo. Nossa, mas isso ficou genial, que É. projeto. Ficou. E essa árvore ainda aqui te Pois abraçando, é. maravilhoso. Dá uma privacidade, É. dá um verde, né? E é legal É. que quando a gente olha de fora, a gente não imagina a casa dentro, né? Não, ninguém. Isso é muito legal. E ela Ninguém. ficou... Isso é o mais engraçado, porque Uhum. o pessoal fala, não, mas ali não é uma produtora, ali não é um escritório, ali não tá abandonado. E dá uma privacidade e dá uma segurança também, né? Super Também. importante. Me conta dessas portas, como que elas chegaram aqui? Essas portas também foram desenhadas para cá, sob encomenda. Eu queria muito uma porta com esse desenho francesinho, assim, só que também eu queria a casa bem versátil, então eu queria poder, por exemplo, ali a gente não usa a porta aberta porque tem as poltronas na frente. Ah, Então, sim, aham. o dia que a gente quiser a porta aberta, a gente tira as poltronas e usa. Então, por isso essa janela é Versátil, flexível, né? versátil. É. E também para passagem dos bichos, né? Porque às vezes Sim. a gente tem 2 gatos e um cachorro. Às vezes você fecha a janela e deixa uma portinha embaixo para eles passarem. Sim, Ali, assim, é. sempre fica aberto, sabe? Ah, é muito legal. E onde que vocês encontraram essas portas ou fizeram com o telhado? Essas portas são de Indaiatuba. São daqueles fornecedores bem artesanais, Legal. que você pega na estrada, sabe? Maravilhoso, gente. Olha que deck que foi construído aqui. Os bichos adoram, né? Essa madeira também é do telhado, Uau. a da porta do nosso quarto também é do telhado. Deu para fazer muita coisa com a madeira do telhado. Do telhado, porque vocês falaram que agora lá em cima é um espaço que a gente vai lá, não vai? Sim. É uma laje. Não, lá na laje não, porque as lajes Oh. não tem acesso, a gente não... Ah, não tem o acesso ali. não Agora usa. sim, a gente passou aqui e não falou da Carol Ambrosio, que você representa também. Você representa Representa. ela? É? Carol Ambrosio está com a gente, vai fazer um ano e pouco. Lembra, Essa- gente, que eu já mostrei a casa dela pra vocês, que tava cheia de coisas dela? É, Que bacana. eu adoro o trabalho, a gente adora o trabalho da Carol. Então, Ficou lindo com essa peça aqui. Ficou essa muito daqui bonito. Tô desde aquela hora querendo te perguntar dessa camisa com essa cobrinha. Olha, de quem que é essa camisa Olha, mesmo? vai parecer que a gente só trabalha com eles, mas isso aqui é da Mari Weigand. Mentira! Mas ela, além de arquiteta, ela faz roupa. Ela tem o Mariamão, que é um projeto dela de bordado. Eu sempre falo para ela que você devia chamar de micro bordado, porque é tão perfeitinho. Que coisa linda, gente. E aqui foi o seguinte, tem história também. Essa aqui foi a camisa que eu me casei com a Cris. Uhum. E como eu tenho ligações espirituais muito com cobras corais, eu pedi para ela, em segredo, né, sem a Cris saber, eu pedi para ela, eu comprei uma camisa e dei um desenho que é da Jéssica Barros, que tem o ateliê Samambaia, ela faz esses desenhinhos. Aí eu passei o desenho para Mari e a Mari bordou para mim para o meu casamento. Que legal. E essa é uma camisa que eu uso muito, o que é ótimo, não guardei, tipo, é a camisa do só casamento. casamento, E né? todo mundo fala Todo dela. mundo Nossa, E eu agora a falo, gente Mari, também vai vamos rolar. fazer uma linha de microbordados nas camisas que vai ficar maravilhoso. Então sabe o que a gente vai fazer agora? Qual que é o seu Instagram, pessoal? O meu pessoal é o @fmungioli. É F de Fernando, Fernando Mungioli, F Mungioli. Tudo Tá aí junto. na tela. E o seu? Isso. O meu é Cris Genaro. Tá na tela. Ou seja, vocês estão vendo um monte de coisa. Vocês querem perguntar? É. Vai direto na Isso. fonte. Pergunta Pode ir. pra eles os arrobas todos aí que eles te Isso. dão. E esses arrobas. para quem quiser seguir a revista, o @revista Projeto. Que é uma revista que todo mundo que trabalha com arquitetura Isso, a gente já conhece. Já conhece conhece. e vocês também têm que conhecer. Agora tem uma dica maravilhosa aqui, gente, que é essa passagem aqui, ó. Tá vendo que ela é vazada por baixo e por cima? Como é que foi essa escolha aqui? Também faz parte desse projeto que a gente Pros queria bichos é para os ótimo. bichos. Pros né? bichos, Porque eles, né, circulam pela casa com tranquilidade e tal, então foi tudo muito pensado. Na época eu tinha também um dálmata e ele tinha problemas de locomoção, então a gente fez até um elevador na época por conta dele, que é um elevador Carga, cadeirante, sim, que pode ser muito útil nesse sentido de precisar por necessidades especiais, mas Veio na pelo verdade dálmata. no primeiro momento era para o dálmata, que já faleceu,
que precisava do elevador para não Você podia subir escada. Você tá pronta pra todo mundo te amar muito nesse canal? Ah! Gente, porque todo mundo vai amar muito. Fazer porque... as coisas pelos bichos. É, por causa dos bichos. E aí eu descobri outro bicho. Olha lá, gente, tem mais um, ó. Tem a uma Priscila. São quantos ao total? 2 gatos e um cachorro. Ai, olha aí, gente. Então a gente já viu todos. Então eu gostei dessa dica. Se você tem em casa essa possibilidade desse vazado, e não só por causa dos bichos, que é uma razão maravilhosa, mas ele dá uma sensação Sim, de... aqui também, né, né? Porque ele cria uma permeabilidade, traz luz, né? Exatamente. Imagina isso aqui fechado, a gente tem menos passagem de luz. Exatamente, ficaria um cômodo fechado. Nesse Exato. caso, não faz assim. Exato. Lindo azulejo, lindo tudo. Olha aqui esse cantinho, me conta aqui, que graça que tá isso. Aí são muitos recebidinhos, muitas lembranças, algumas coisas do meu pai, alguns presentes. Que legal. Vibe Bahia, tá escrito ali na Vibe Esse é Bahia. na vibe da Bahia. Esse aí foi um presente da Casa Cor Bahia, Ai, tá muito lindo que isso. quando a gente foi lá cobrir. Olha as garrafas de água, gente, se eu aguento. A gente vai reciclando, vai as usando. coisas, né? E esse carrinho aqui, apaixonante? Pois Esse carrinho é parte de um garimpo também do começo da galeria. Ah. A gente fazia o garimpo para conseguir algumas peças, porque pensamos no começo em trabalhar com design também. Claro. Aqui, gente, tem a portinha aqui Tem uma atrás, portinha, a bandeja que bandeja sai. que você, né, você tira, você Olha que serve. maravilhoso. Fala É aí, lindíssimo. Fernanda, a gente que é apaixonado por design. Lindíssimo. É, Não, essas coisa peças linda. aqui desses garimpos são maravilhosas, né? Daí a gente acabou ficando com obra de arte só, porque já dá um trabalhão, já é Sim. um foco único. E aí os garimpos, as coisas que a gente tinha garimpado foram sendo divididas. Ah, isso é bom. O que tá escrito aqui? Na Na liberdade. renúncia mora a liberdade. Olha, gente, vocês estão amando essa casa, né? Vamos ver aqui dentro? Vamos lá. Olha Vai a obra lá. de arte. Pode passar? Vem cá. Vai lá, Nossa. daqui você... A Seguir. casa parece grande e ela acaba logo ali, tá vendo? Aonde aqui é o escritório. Aí tem o É o nosso escritório. Que graça você trabalhar para esse jardim, gente. Que legal. Ai, olha que legal. Ele é um quadratinho, né? Um retângulo maravilhoso. Me conta desse armário aqui, gente, por favor. Parece aqueles armários antigos. Esse armário tá da minha família, ele é dos anos 50. É, que essa fórmica. É fórmica, né? Foi feito É por uma um forma. tio-avô Aham. e passou pela casa dos meus pais nos últimos anos. E aí, uma época, eles falaram: você vai ficar, a gente não tem... Porque as coisas vão mudando, né, na vida das pessoas, as casas, principalmente as pessoas vão ficando mais velhas, vão querendo reduzir espaço, morar em... Sim. Você vai ficar? É a última chance. Falei, traz pra cá, que não vou ficar, vou amar. E aí ela veio pra cá, eu tenho um baita orgulho dela, amo. eu Você também também. gosta Tanto é que bastante, né? Tanto é que foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui. E É. agora, passando por ela, eu adorei que vocês têm espiritualidade, né? Muito. Ou seja, é uma mistura que Bem- fala de uma forma geral da espiritualidade. Conta um pouquinho É. sobre isso. Esses altares aí, eles tem muita história, dá um capítulo inteiro. Porque é isso, eles contam, na verdade, a história da nossa espiritualidade, né? Eu sou uma pessoa que eu não fui batizado, igreja católica, nada disso, então foi muito interessante que meus pais falaram, não, se um dia ele quiser alguma coisa, seguir algum caminho, é ele quem vai decidir. E isso foi uma construção que dá para ver aí todos os lugares que eu já passei, As pesquisas. né? Todas as pesquisas. Ah. Eu sou budista, então acima de tudo a gente tem aqui o altar budista. E embaixo a gente tem as nossas, né? Eu tenho uma ligação, antes de tudo, eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora, com os orixás, então a gente tem meio que essa mistura aqui. E aqui embaixo é o nosso altar bem pagão. Aqui são peças que a gente ganha, coisas que a gente compra, pedras. Mas é aqui também que a gente faz as nossas oferendas, porque a gente é um bandista hoje também, né? O Fê sincretiza Porque eu sou um budista. Um budista, um banda com budismo. A gente é um bandista e a gente tem toda uma fé nas ervas medicinais, nas velas, né? Uma conexão semanal com o terreiro. E aí a gente traz para cá toda essa entrega, né? E essa
essa gratidão, os pedidos. Aqui é que a gente acende as nossas Foi sempre vela velas, acesa, a gente não faz os deixou vela nossos hoje. despachos e afins. E o escritório é de quem? Aqui, quem trabalha aqui? Eu trabalho Projeto. aqui é o projeto, né? Estamos aqui, essa maquetinha da FGMF que eu ganhei. Aham. Aí temos a projeto, Olha aí, gente, os isso é números mais maravilhoso. recentes. E eu trabalho mais do que a Cris aqui. Eu uso mais o escritório, porque a Cris tem o espaço galeria. físico da galeria aberto, né? Uhum. A gente tem um escritório, mas desde a pandemia eu fico muito em casa. Um lugar é bom de maravilhoso. trabalhar esse aqui, né? Alguma coisa tinha que sair de bom nessa pandemia e trabalhar em casa foi uma delas. Né? Então eu trabalho bastante em casa, uso bastante o escritório, mas Uhum. é dos dois. Eu tô vendo. Olha que interessante, gente. Você tem os dois computadores aqui. E eu amei que eu também ganhei uma dessa daqui da Hunter Douglas com o Bruno Nis, né? Isso. Que é os frisos do Barão de Capanema. Lá de Capanema, do né? Palácio Capanema. Palácio Capanema do Rio. É. E eles estão refazendo todos os frisos lá. E aí a Hunter Douglas mandou pra gente. E a gente adorou. E a gente Eu jogou também. aquela ali que ficava aqui, a gente já jogou pra lá, Sim. pra iluminar as obras. E aqui ficou essa daqui, porque ela tem a cor da mesa. E eu botei na minha cozinha, ficou um negócio. Ficou muito legal, né? Muito maravilhoso. A gente adorou. E esse aqui, então, tudo é aterro? É. Aqui tudo foi aterrado, porque assim, existia. Gente, olha isso. Era bem mais baixo tudo, era estranho, assim, porque não era usado, né? E como é que faz para essa terra pressionar a casa? Tiveram que fazer uma estrutura ou só jogou terra ali? Não, porque a casa já tinha estrutural, né? Na verdade, enterrou uma parte, uma lateral, assim, do primeiro andar. Mas aqui, na do verdade, térreo, né? Porque já era meio aterrado, só que aqui era já bem mais tinha, baixo. Entendi. aqui já tinha. Então ela ia descendo, porque a casa ia descendo fazendo pra o desenho cá. da rua. Exatamente, a rua tá lá. Entendi. Então aqui, por exemplo, aqui é tudo bem aterrado. Tem uma Gente, vocês cisterna ganharam aqui quintal. embaixo, Aham. enfim. Tem uma mesa Essa aqui de lateral, que aliás, essa lateral é a parte mais abandonada da casa hoje. Mas ela foi aterrada, subiu, tem uma cisterna, e essa daqui era bem funda e descendo com a acompanhando rua. a rua. É. Né? É. Aham. E ali tá onde você entrou já. Sim. É, E aqui é o quarto de vocês? aqui é nosso quarto. A gente vai entrar por lá? Vamos entrar lá. pelo quarto da Manu, dar uma passada aqui, ó, Não, e aí quem a que gente é a sai. Manu? Manu é minha filha. Ai, que legal. E ela vai deixar a gente Minha entrar no quarto filhinha dela? pequenininha, que agora já é uma mulher gigante de quase 17 anos. É, a gente vai entrar por aqui, ó. Ah, por aqui? Ah, é? Ok, Tá bom. aqui a gente tem as bananeiras, tá com 4 cachos agora. A gente tá no interior, hein, gente? Eu Ah, avisei isso pra aqui é uma vocês. delícia. hein? Aqui é uma jabuticabeira. a Olha gente que tem- delícia. Gente, isso aqui não é só que é raro. É. A gente tem que valorizar muito, né? Ai, Nossa, eu sou super contar. orgulhosa. Tem um monte de Uhum. plantinha que foram, tipo, presentes. Tem Aham. coisas da... Essa árvore gigante era um vasinho Ai, da ela minha é avó linda. Drasta, Aham. que eu aprontei de colocar aí. E hoje ela pode ser um grande problema pra casa, mas eu amo. Não, eu acho que ela não causa problema de raiz, não. Era um vasinho Ela é pequenininho. Quando ela maravilhosa. morreu, eu falei, eu vou plantar. E É. aí... Uma coisa, a gente Aqui falou, é o quarto falou de dos Manuela. pernilongos, né? Aham. E faz parte dessa coisa que você falou, Luffy, da gente sentir que a gente quer. A gente tem, os dois têm uma raiz assim de interior, de terra, de pé no chão. Então, assim, o pessoal fala, ah, mas bota mosquiteiro. Como é que a gente vai botar mosquiteiro nessas portas se a gente É. quer elas abertas? Claro, se a gente a gente quer... convive. A gente convive com a natureza. É igual quem mora no interior. Aqui o quarto bagunçado adolescente, até que tá em ordem hoje. Deixa ela escutar. A pra você porta ver. rabiscada. Olha que legal essa ideia. Ela que Na teve essa porta. ideia de É. rabiscar e fazer o desenho da porta. Ela é artista, bailarina. Que legal. E aí Ela ela- pede para os amigos e amigas que vêm aqui, cada um escreve uma lista, uma parte da letra de uma música que eles gostam. Que É. legal. Então um dia, quem sabe, conforme ela vai ganhando mais amigos, ela vai... Quem será que deu essa cobra pra ela? Quem você acha? Muito legal. Fã da Gente, Madonna. Então, É, ela olha. gosta- com Bailarina, 17 nossa, anos e- é uma bagunça esse quarto. É a vida como Gente, ela eu já é. gostei O dela. quarto Tem é todo lufa. O que tá escrito aqui? Esse é o Lufa Lufa. Ela é muito fã do Harry Potter, né? Harry Potter, a escola Lufa-Lufa do Eu Harry nem Potter. sabia, olha que E eu doido. posso estar falando uma besteira e os fãs de Harry Potter vão me matar. É Lufa Lufa É, acho que é mesmo? Lufa-Lufa. Sei lá. Daí voltamos aqui, falei que a casa não é gigante. Tem o banheiro da Manu aqui. Nossa, olha o janelão do banheiro espelho, que enorme. Gente, olha Deixa eu só, passar eu aqui falo pra embaixo. vocês que é uma coisa muito interessante.
Eu não vou falar que é desesperador porque é o que tá rolando, mas eu fico impressionado aqueles lugares de banheiro que não tem janela. Gente, Que eles estão mas- fazendo tanto agora em termos de saúde, É. né? Porque olha o tamanho dessa janela. É, muito gostoso. banheiro sem janela é uma loucura. Tem uma né? banheirinha Eu sei aqui que é o a gente necessário fez agora meio- pro tamanho. Ai, adorei. É, Tudo um de projeto... ladrilho. Um projeto? Um projeto assim pra ter conforto, né? Não precisa Sim. ter uma banheirona, mas tem uma banheirinha que é sentar Sim. ali, ficar E olha aqui, gente, só as aguento. coisinhas de Manuela. Budinha de pelúcia. E E agora? daí. E aí você Quarto vê de que os você. pisos, né, Luffy? Ai, que lindo. Cada um é tem uma casa muito eclética também. Aqui é E- tudo madeira de demolição. Mas Porque já era essa- dessa casa ou não? Não, Não, essa essa madeira é foi uma parte colocada. nova da casa, não é isso? Aqui teve né? que- O quarto da Manuela. Aqui teve que é aumentar um pouco esse banheiro, mais ou menos o tamanho desse banheiro foi aumentado da casa original. E as paredes foram alteradas, então já Sim. não dava mais para manter os Você vê pisos essa originais. viga aqui. Então, teve que fazer viga e tal. Porque aqui no quarto, você vai ver, a gente juntou 2 quartos. A casa era entendi. 3 quartos, Isso e aí ideia é juntou boa, 2 gente. aqui Uhum. e abriu esses 2 aqui, porque esse aqui é um quarto exatamente igual ao da Manu. Entendi. Onde Aqui eu- também eu- era um quarto? Era um Aqui quarto era, fechado. Ah, então tinha 4 quartos. Isso. Não, tinha 3, porque esse aqui da Manu é uma coisa meio Ah, nova, uma extensão. foi uma extensão. Ah, tá. É. E olha E a porta, aí a gente, porta, que lindo. essa porta é aquela que eu Também falei que é feita com as do... madeiras. Né? Antes da gente entrar, eu tenho uma pergunta para te fazer. Para vocês, o que vocês sentem de sentimento quando vocês entram nesse quarto antes da gente entrar? O que a decoração, a arquitetura, a luz, qualquer coisa traz para você? O que a casa comunica com vocês dois nesse ambiente? Ai, eu sou do pé no chão, da sensação, assim, térmica de calor, de intimidade. Então, poder pisar no quarto todo de madeira, sabe? Com uma vista para varanda, eu me sinto muito confortável, muito intimidade, sensação de intimismo. Acolhida, assim, de acolhimento, assim. Eu acho que é isso, é conforto, né? Porque tem esse negócio que a Cris falou, você vai ver, são 2 pisos diferentes, porque eram 2 desenhos de tacos diferentes, que ela escolheu manter, né? E não fazer um padrão só. Então isso que eu falo já, pô, essa casa é muito legal porque já tem essa coisa do ecletismo. Mas o quarto acabou, apesar dele ficar enorme, ele acabou ficando muito confortável, porque tem esse móvel, né? Essa divisória que foi colocada no meio, que divide com o banheiro. Vamos lá conhecer. Vamos lá, mais fácil assim. Ó, Tudo começa mais pelo fácil vendo. piso para entender essa parte de que Que eram quartos São diferentes. 2 É. pisos. Ali tem um Nossa, mais desenho e bonito aqui que tem o outro, outro. né? Olha isso. que E aí lindo. esse taco no meio foi colocado para fazer essa junção, né? Uhum. E aí surgiu esse móvel Que fez a divisão. que Uau, de um olha esse lado quarto. ele dá essa privacidade aqui do closet, do banheiro Uhum. e do outro lado a privacidade da casa, Do enfim, quarto. do quarto. E o legal é né? que tem a janela, tem a iluminação, tem tudo Tem. bonitinho. E olha o piso do banheiro, que lindo também. Aí Tudo de os pisos, ladrilho. os ladrilhos foram escolhidos 3 ladrilhos diferentes para os 3 banheiros. Então Uhum. esse daqui, um mais vermelho, da Manu é aquele todo Colorido e tal. e tem mais um lavabo. A gente não foi ainda. Vocês estão amando essa casa, não estão? Então eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu vou dizer no banheiro. Dá um like aí, pessoal. Né? Você dá um like, porque às vezes a gente esquece de dar like. Vou até botar o microfone mais alto aqui, ó. Aí você dá um like. Deu? Vou continuar então. Gente, agora sim, eu vi uma coisa aqui que eu amei muito, que foi um baita espelho que reflete a porta e o quarto duplica. Uhum. Parece que ele fica ainda maior, né? Que Parece fica mais uma lindo. janela, né? Não é? Mais uma... Mais uma lá, ainda parece que continua, né, pra lá. Sim. Essa cama também, linda, que vocês Essa fizeram. cama é uma cama que a gente precisa ter, né? Hoje ela tá sem o mosquiteiro, mas a gente não vive sem mosquiteiro. Entendi, porque o lance do mosquito aqui é sério mesmo. É claro, você tá no muito. interior, uai, né? E olha que linda essa porta, eu tô muito apaixonado por ela. É igual a... E fica escurinho, né? Porque você fecha aqui, ela fica bem escurinha. E aí fica bem escurinho. Aqui, então, diferente da porta da sala, essa daqui tem essas portinholas que chamam, né, de antigamente. Aí você não precisa colocar a cortina. Perfeito. E aí, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de tapetes, como Eu você também, pode ter né? visto. Mas Legal. cortina já não é minha praia, porque me dá muito trabalho. Eu tive cortina num outro Entendi. apartamento.
E assim, começa a pegar muito pó, né? Então essas foram as soluções, né? Essa daqui é uma solução. Nossa, que solução chique. Todas as portas fecham com... Agora, e essa colcha aqui, gente? Super iluminado. Né? Essa colcha é a herança da minha vodrasta também. Eu já ia falar se era da vodrasta, porque ela já deixou... Ela deixou as plantinhas. Muitas marcas. Essa colcha, gente, eu tenho uma branca e uma crochê feito por ela. Ai, A gente tem uma branca e essa, que é maior carinho, assim. A branca tava muito suja pra pôr hoje, porque... por falar muito nisso, a gente fala muito sobre design, a gente fala muito sobre arte, a gente fala muito sobre, né, casas bonitas, etc e tal. Na hora que a gente fala mesmo de acolhimento, isso daqui é um tesouro, não é? Vocês podem são falar essas um pouquinho, coisas. porque muitas das pessoas que estão assistindo a gente, eu quero falar muito sobre habitar, a pessoa aprender a habitar a casa e não só seguir tendências, sabe? O que uma colcha dessa, um exemplo desse pode contar de exemplo para as pessoas? Eu acho que cria uma ligação com a sua própria história, né? Acho que agora se fala muito em ancestralidade, em buscar uma origem distante. A gente fez, né, os testes de onde a gente vem no mundo, de DNA e não sei o quê. Mas a sua ancestralidade mais recente, ela é a sua própria história, né? Te conecta... olha aí, não dura nada. Te conecta com... Temos um jovem em casa. Eu gosto muito, eu sou muito feliz de ter as plantas de tias que me deram plantinhas que foram... O jardim não tem nenhum projeto... de paisagístico, você pode ver, né? É uma mistura de coisas. Tem os pais do Fê que vieram da casa dos meus pais. Venderam uma casa nos últimos anos e a mãe dele fez questão de dar pra gente algumas plantas. O Fê, enfim, questão de trazer pra cá, a gente plantou. E assim, entrar nesse jardim e saber a história de cada planta, pra mim, a jabuticabeira eu ganhei de um tio. Esse aí é um projeto. Esse é o seu projeto, o projeto de vocês, né? Exato. Muito mais legal. E essa coisa do conforto, né, Luffy? Que ela falou da ancestralidade, que traz esse conforto. E nos tempos de hoje também, essa coisa do consumo, né? De você estar, eu preciso de uma colcha nova, não, porque agora a tendência é a cor, não sei o quê. Você manter aquilo que você tem, que é de muita qualidade, que é ancestral, que é da história da família, faz sentido, né? Cada vez mais hoje em dia. Né? E é o que eu tenho falado também muito, nessa época de IA, onde a gente está vendo tanta coisa igual e repetida, quando você tem algo que é único, feito à mão, artesanal, é isso que é o grande tesouro. Então, valorize isso, tá, gente? Sempre. Isso aí. Né? E essa estante maravilhosa. Eu vou te falar um pouquinho disso que você gosta tanto. Esse ventiladorzinho, eu não consegui me desfazer dele. Minha mãe ganhou do pai dela quando ela tinha 16 anos e me deu. Ele funciona ainda, então ele tá aqui. Essa almofada, no meio de um monte de almofada, essa almofada de crochê é feita pela minha mãe. Então, essas coisas... Sei lá, tem muito mais. Tem muito mais importância no final. E com a ideia, né, né, com o advento da galeria, né, que a Cris sempre teve, dá para ver pela casa, né, que ela sempre teve esse bom gosto. Mas com a galeria a gente faz também com que a casa viva obras de arte. Então a gente começa a movimentar bastante os artistas da galeria, trazer eles para cá também, né? A gente tem que ter, né? Tem que ter uma obra de cada artista que você representa, você tem que ter. Até porque você tem, né, o contato, você entende esse artista, você representa eles. Gente, olha quantos detalhezinhos. Inclusive, eu quero que você escreva aqui nos comentários alguma coisa que eu passei e não falei, e vocês podem fazer uma discussão aí nos comentários, porque só tem coisa maravilhosa aqui, ó, linda. Olha só, e eu vejo que vocês também têm bastante coisas indígenas também. Sim. Sim. O que é aqui na frente? Muito. Aqui é o lavabo. É o outro piso que faltava. Ai, gente, olha a pia. Já tava aqui essa pia? Não, essa é garimpo também. Uau. Foi um garimpo desses assim, essa pia estava jogada numa estrada, num garimpo desses que eu fiz numa estrada, e eu paguei tipo R$80, né? Tá isso é muito importante, eu já falei para vocês em outros vídeos também, que eu acho que era legal a gente falar. Garimpo você nunca vai achar igual em loja.
Entendeu? A loja tá limpinha, tá bonitinha, tá embaladinha, tem uma luzinha em cima. Não. Garimpo é sempre aquele olhar que você vai olhando, achado, você vai encontrar aquela peça, aí você vai limpar, restaurar, fazer. E aí sim ela ganha o valor justamente por essa história e essa trajetória dela. Ela tava muito preta. Eu lembro de falar, bom, eu vou comprar porque o preço é muito bom. E daí eu vejo, se não der para usar, se eu não conseguir tirar as manchas... Não perdeu tanto, né? Ah, eu não perdi tanto. Então... E aí tirou todas as manchas, era só sujeira. Maravilhoso. Ela tava querendo só alguém para dar carinho. Exato. E aí, gente, tem mais algum lugar agora que a gente vai ver? Eu acho que aqui a gente girou a casa toda. E a gente voltou para estacar. Voltou aqui para a entrada. O elevador que eu te contei ali, ó. O elevador de carga. E o jardim, gente, ele vai porque o prédio do lado tem planta, na rua tem planta, vocês estão... É uma área bem arborizada. Se a gente estivesse falando aqui que vocês estavam numa cidadezinha do interior, a gente acreditava. A gente tá, esse é o nosso refúgio. muito privilegiado. Tem um bolsão de praças aqui no entorno, embora tenha crescido muitos prédios na região, tem um bolsão de praças. O que é um bolsão de praças? De praças. Ah, de praças. Tipo, a gente tá num bolsão cercado por praças. Que então, assim, tem praça aqui, tem praça ali, tem praça aqui, já perto. Então, a natureza já é presente. A natureza, assim, você tá numa rua super movimentada, mas você olha aqui, é só árvore, né? E nem todas as árvores estão no nosso terreno. Exato, tá, mas ele dá profundidade. Ou seja, gente, agora, com essa mesa de fundo, eu vou agradecer vocês por rodar aqui com a gente nessa casa. Gente, muito obrigado por receber a gente com tanto carinho. Eu tô tão feliz de estar aqui, de verdade. Então, aqui, vamos anotar de novo o Instagram deles? Fala pra mim. O meu da galeria wg.galeria e o meu pessoal cris.genaro. Tá aqui. O meu é F Mungioli. O nome é meio difícil, mas você encontra e fica fácil. Tá escrito F na Mungioli, tela. tá escrito. E o @revista Projeto. Tá aí, gente. Então, olha, muito obrigado. Dá um abraço aqui, cara. Que legal! Tá feliz, querido. Que honra. Também, viu, gente? De verdade. Agora nós vamos sentar ali para tomar um cafezinho, conversar mais um pouco, porque a gente tem muita coisa para conversar. E eu vou gravar um pouquinho e vou botar lá na nossa playlist de membros, tá bom? Muito obrigado por a gente estar junto sempre. Tchau. Obrigada, querido. Acabei de chegar da casa do Fernando e da Cris e eu fiquei muito impressionado com algumas coisas que eu quero te falar. Mas eu quero começar falando sobre essa história dela ter construído um elevador especialmente para o cachorrinho que tinha dificuldades de locomoção. Olha como isso já diz muito sobre a casa. Ainda você chega lá, tem cachorro resgatado, 2 gatos, isso realmente já mostra a casa vivida, né? Eu achei isso maravilhoso e nas conversas que a gente teve também, justamente falando sobre isso. E outra coisa, vocês viram as aberturas que eles fizeram, que na verdade tinham 2 janelas, porque era o segundo andar da casa, aí construíram um deck, que depois a gente vê lá embaixo, eu não fui com vocês, mas na hora que a gente vê na garagem, dá para ver o deck, né, que foi construído na frente da casa, né? E abriu aquelas 2 portas. Eu amei aquelas portas, porque ela realmente abre só a parte de cima ou só a parte de baixo, e vai e vem. Eles falavam sobre a mobilidade dos cachorros, dos gatos, dos bichos, para poder ficarem à vontade. Eu achei isso muito legal, a casa como um todo, né? Outra coisa interessante é que ela é cercada de jardim, então isso é muito bacana, porque do quarto deles você acessa o jardim, do escritório acessa o jardim, do quarto da filha dele acessa o jardim e da sala, ou seja, você está cercado de verde por todos os lados. Agora tem uma coisa que eu acho que tem que ficar como ensinamento. Primeiro eu quero que você volte o filme, né, aqui o nosso vídeo, e veja lá tudo que eles falaram sobre o sentimento que eles sentem na casa, que eu acho que isso é super importante a gente entender o habitar. E segundo, que veja que ela tem uma galeria de arte, ele é de uma das grandes revistas de arquitetura do Brasil, que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que eles mostraram que, apesar de todas essas coisas incríveis que a gente vê, eles são super pé no chão de entender uma vida como é viver a vida em casa de verdade. Então eu achei muito bonito, sabe? Dá para você sentir que a casa é usada, curtida, sabe? Vivida. E eu acho que isso é o que mais me marcou ali. Ela não é uma casa de mostrar, ela é uma casa de viver. Né? Então eu achei isso muito legal. E você? O que vocês acharam de legal? Eu quero saber. Vai lá, escreve aí.
A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.